Olá, boa noite. Pesquisas indicam que a população do Brasil está ficando cada vez mais idosa. Por isso, são necessárias políticas públicas que visem a melhoria da qualidade de vida destas pessoas. Pensando nisso, a cidade de São José dos Campos se tornou uma das principais referências de cuidados com a melhor idade, através das Casas dos Idosos. Nos locais, os profissionais têm investido na prática de exercícios físicos e diferentes esportes para garantir que esses vovôs e vovós tenham prazer em viver. O Realidade em Pauta está no ar. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de um total de 38 milhões e 800 mil pessoas que praticaram esportes em 2015, cerca de 3 milhões e 900 mil eram idosas. A medicina é unânime em dizer que uma vida ativa influencia diretamente no corpo e na mente desses vovôs e vovós. Pensando nisso, nossa equipe de reportagem veio até uma das casas dos idosos de São José dos Campos para conferir este dado de perto, como você vai ver agora. Você consegue perceber a diferença quando esse idoso chega para nós. É um idoso muito tímido, muitas vezes um idoso que sofre alguma violência, são idosos que a sua autoestima está baixa, com vários problemas de saúde. E quando ele chega aqui, nós temos várias atividades para poder prevenir e muitas vezes tratar essa doença física e emocional muitas vezes que esse idoso apresenta. Este é o Manuel Carlos, ele tem 63 anos e é frequentador assíduo do Centro do Idoso. Mas a história do Manuel com o esporte é antiga. Quando era mais jovem, ele se dedicava ao remo e chegou, inclusive, a ser campeão paulista. É indescritível, né? Porque as provas difíceis, né? Logicamente, são vários barcos, é uma competição, enfim. E uma coisa indescritível, quando você dá a última remada e você vê que você foi campeão, então as pessoas, parentes, tudo assistindo, é inesquecível e também não dá como explicar essa sensação. O Manuel garante que a qualidade de vida dele é outra, porque tem uma vida ativa. Aquela dorzinha que a gente sentia antes, dorzinha nas costas, essa coisa, a gente está sempre se movimentando. Isso que o idoso precisa, não só os idosos, os jovens também, mas os idosos principalmente, precisam estar se movimentando para a tendência é nós ficarmos cada vez mais parados, ficar mais debilitados. E a qualidade de vida minha, pelo meu eu observo, e de todos que a gente vê que frequenta, que a qualidade de vida é muito melhor a qualidade de vida. A prática de esportes e de exercícios físicos foram determinantes para a recuperação do Manuel, que recentemente passou por um infarto. Porque recentemente eu tive um caso de saúde sério, com tudo isso que eu fiz, tive um infarto e os médicos falaram, devido o seu histórico é que você sobreviveu ao seu infarto. Então, o médico falou que eu só sobrevivi a esse infarto severo devido a ter um histórico já de atleta. Não é para alongar a nossa vida, que talvez até isso possa acontecer, mas pelo menos você estar bem. E não é como é fácil, a gente, com a idade que a gente está, você poder subir uma escada sem dificuldade, você subir, fazer as atividades que a gente fazia com menos idade e hoje sem problema nenhum, não estar limitado. Então a gente faz exercícios em várias direções, trabalhando assim a parte de estrutura do corpo, tanto a parte de equilíbrio, coordenação motora, a parte de respiração, a postura, por bem dizer, a amplitude articular, tanto a parte cotovelo, joelho, ombro, a parte de tornozelo, trazendo assim maior estabilidade no idoso para exercer as atividades do dia a dia. E para quem não quiser ficar limitado, como disse o Manuel, é importante encontrar uma atividade que você tenha prazer em fazer, como por exemplo a hidroginástica.
A maioria que vem procurar fazer hidroginástica é aquelas pessoas que têm um problema de fibromialgia, osteoporose também, artrite, artrose, porque ela é uma atividade de baixo impacto, né? É muito importante, ela traz vários benefícios, tanto assim nas melhoras das habilidades motoras, habilidades físicas também. Então assim, engloba tudo. É cardiovascular, equilíbrio, agilidade, ganho de força também. Então, e o outro maior benefício também é social, que cada um aqui faz uma amizade, uma atividade bem prazerosa, uma atividade gostosa de fazer e ele se diverte também. Vale lembrar que também existem opções para quem quer exercitar a mente, como a pintura em tela. Ela traz benefícios assim para o emocional do idoso, até na prevenção de depressão, prevenção de ansiedade, né? Acho que traz uma calma para o idoso. E aqui no estúdio eu recebo Edilaine dos Santos, que é graduada em Educação Física e Psicologia. Boa noite, Edilaine. Boa noite, Carol. Muito bom recebê-la aqui. Boa noite, muito prazer estar aqui hoje com vocês. Nós vimos aqui nessa reportagem cases fantásticos, né? Ou seja, histórias fantásticas de mulheres que se superaram, que já estão na terceira idade. Se espera que fique tranquila em casa, mas não, né? Elas se superam, vão para a rua e ir atrás de oportunidade de se movimentar. A gente percebe que muitas vezes essa também é uma questão psicológica, né? O enfrentamento do envelhecimento. O brasileiro ele está apto, preparado para enfrentar o envelhecimento? Quando a gente fala em envelhecimento, né, a gente está se referindo a um processo ao longo da vida, um processo natural. E já começa com o nosso nascimento, né? Então, a partir do momento que a gente nasce, já começamos a envelhecer, né, esse processo. E a velhice é uma fase da vida, né, mais uma fase da vida, assim como a infância, como a adolescência. E assim como todas as fases da vida, né, geram e ocasionam conflitos emocionais importantes, necessários para a adaptação dessa nova fase. Como a gente lida, né, com esses conflitos, né? Porque a gente percebe que o fato de as mulheres, ou seja, né, na verdade não só as mulheres, né, as pessoas ficarem cada vez mais jovens em aparência por conta da tecnologia, cremes, possibilidades, enfim, né? Tem muitas possibilidades que faz com que a sua estética permaneça por muito tempo com aquela joviedade. Mas o corpo, o organismo já não responde na mesma velocidade como quando você era jovem, né? Como lidar com esse processo frente a essa necessidade de estar sempre bonita, sempre jovem, sem rugas, né? Sim. A questão aí, na velhice, quando chega a fase da velhice, a pessoa realmente vai se deparando com esses declínios, né? Declínio físico, mental, então às vezes falhas na memória, né? Que isso vai impactar em alguma coisa na vida dela, na rotina dela. Então olhar para si, não ver mais aquele corpo, né? Gera muita angústia, traz medos também, né? Então, com relação às emoções, é muito comum nessa fase da vida a pessoa idosa ter muitas perdas, né? Então, ela está muito vulnerável, muito suscetível a situações de perda na vida, né? Então, perde cônjuges, amigos queridos, às vezes os pais, o distanciamento com a família, né? Muitas vezes por conta de logística mesmo, os filhos em outra fase da vida, né, se distanciando, formando as próprias famílias. Assuntos como família e morte são extremamente difíceis de lidar nesse período, né? É um período em que, assim, as perdas ocorrem em outras fases da vida também, né? Mas o idoso, ele está muito mais vulnerável a isso. Então, pensando nisso, esse idoso, ele vai ter momentos, sim, de tristeza, de angústias, de repensar sobre a vida. E é importante, nesse momento, a família, né, estar junto, acolher. A rede de apoio, né? Ele ter o espaço para sentir, pensando nas emoções. São importantes para a nossa vida, como em todas as outras fases, na velhice também é. A gente precisa, por exemplo, da tristeza. É um momento em que a tristeza tem uma função, o medo tem uma função importante de readaptação, né? Então, a tristeza, quando você perde alguém, você fica triste, certo? É um momento, a tristeza é uma emoção que te ajuda a um recolhimento e para uma introspecção, para
organização mental e ambiental. Ela precisa ser vivida, esses sentimentos Precisa ser vivido. que são negativos a princípio, né, porque não trazem bons sentimentos, né? Mas eles precisam ser vividos, né? Sim, precisam ser vividos, acolhidos, né? E para esse momento de readaptação do corpo, como que é esse corpo, como que eu respondo para esse corpo, como que esse corpo responde aos estímulos, né? Então ele precisamos de um tempo, tanto para o corpo quanto para a mente. Para conseguir esse autoconhecimento, né? Agora, a partir do momento que essa pessoa, ela já se reconhece, ela assume esse processo da velhice como algo natural, o outro, cidadão, ele está também preparado para receber? Você acredita que a nossa sociedade está preparada para receber os idosos? Eu acho, como a gente está vendo aí nas pesquisas, o Brasil ele vem avançando nessa questão aí, a população está envelhecendo, então a gente tem sim muito ainda para aprender, aprender com o idoso, né? E para ressignificar até essa questão mesmo, né, do que é o envelhecimento. Muitas vezes já tem um estereótipo, um estigma de que envelhecer, né, aposentadoria, envelhecimento, né? Ficar inútil, não fazer mais parte da sociedade, daquilo, das atividades. Né? Então, a sociedade, eu acho que ela vem caminhando, sim, para receber, para estar com esse idoso. E o próprio idoso, a gente viu na reportagem, né? É muito interessante que ele se posiciona, né? Ele está mostrando isso para a sociedade. Ele não é aquele senhorzinho, aquela senhorinha, né, que fica ali parado. Não é a vovó que faz doce em casa, né? Sim. Essas vovós que a gente viu aqui, nem de longe parece com aquela vovó que faz doce, tricô em casa, não. Elas são ativas, elas vão para cima e os netos é que vão ter que acompanhar. É verdade. Para quem acha que já está em uma idade avançada, demais para começar a praticar esportes, vai se surpreender com a história da Maria, que aprendeu a nadar aos 50 anos de idade e hoje, aos 86, é a terceira colocada em todo o estado de São Paulo no nado crawl. Além disso, você também vai acompanhar a história da Lourdes, uma maratonista de 66 anos que faz atletismo, pilates, musculação. Ela garante que, por causa das atividades físicas que pratica, não precisa gastar dinheiro com remédios. Chega um momento na vida em que você quer mesmo ficar tranquilo, descansando e não fazer nada. Será? Não essas vovós. Lourdes Cardoso, 66 anos, faz atletismo, pilates e hidroginástica há cerca de 7 anos. Eu vejo as pessoas que vão para academia, lá para musculação, e falam assim, ai, eu detesto fazer. E eu falo assim, eu adoro fazer. Maria José de Macedo, essa moça aí tem 86 anos e de todo o estado de São Paulo, ela é a terceira colocada no nado crawl. Eu vou pegar 90 anos nadando. Já falta só 4. Elas querem mesmo aproveitar a vida com muita disposição e alegria. O atletismo me levou a muitos lugares. Eu já fui para Santa Catarina, Florianópolis, Rio, no Rio de Janeiro, São Paulo. Já fui correr em vários lugares. Além de passear muito, a Lourdes garante que, por causa do atletismo, não precisa gastar dinheiro com remédios. Não precisar de tomar remédio é importante para mim. Não precisar de tomar remédio, gastar dinheiro com remédio. Eu prefiro gastar dinheiro assim, fazendo, comprar uma blusinha, sabe? Um shortinho, um tênis. Ela exibe com carinho as dezenas de medalhas que já recebeu. E olha que para esta reportagem, a Lourdes só trouxe algumas medalhas e troféus. Para ela, o envelhecimento também está ligado à mente. Tem pessoas que é bem mais jovens, né? Pessoas jovens mesmo que eu vejo. E a cabeça tão envelhecida. Aprendi a nadar com 50 anos. Com 50 anos que eu entrei e comecei a nadar, a fazer hidro, e daí eu fui começando a nadar. Aqui com a professora a gente nada uma média, o certo é 25 metros, mas no treino a gente nada 800 metros, 900. Daí a gente desafia, um velho desafia o outro. Tem de ser mulher, não tem de idade,
Não tem nada. Eles me tratam parece que eu estou com 20 anos. E eu também, eles. É você, é Maria, vamos que vamos. E assim a gente vai. Ela tinha um sonho, primeiro ela tinha um sonho, né, Dona Maria? Que era ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Regionais do Idoso. E ela não desistiu do sonho. Então ela perseverou, treinou. E esse ano, nos Jogos Regionais do Idoso, que aconteceu em São Sebastião, ela ganhou a medalha de ouro, né, nadando o crawl. Nado crawl, 25 metros, nado crawl, ela ganhou a medalha de ouro. E nesses Jogos Regionais do Idoso, quando se classifica em primeiro ou segundo lugar, vai então para a final estadual. E a final estadual aconteceu em Praia Grande e a Dona Maria foi então para a final estadual e foi onde ela ficou em terceiro lugar na final estadual, então de todo o estado de São Paulo, né? Ela é a terceira colocada no nado crawl e aí ela ganhou essa medalha de bronze. Várias pesquisas apresentadas em congressos de cardiologia e de geriatria afirmam que uma pessoa de 60 anos fisicamente ativa tem capacidade física próxima de uma pessoa com 20 anos ou até menos que não pratica exercícios. Eu não tenho 20 anos, eu tenho 24. A Lourdes não tem 60 anos, ela tem 66 anos e a gente vai saber agora se esse dado é ou não real na prática. Mas competir com uma maratonista não é nada fácil. Ela corre 6 km por hora todos os dias. A Lourdes é veterana em competições que exigem disposição para correr um percurso de 21 quilômetros. A turma não fica dormindo em casa. Depois do almoço, almoça, deita e dorme. É doença. Tem que sair. Sai cedo. Eu saio da minha casa às 7 horas. Vou para a ferroviária, faço academia. Quando é 11 horas, aí eu volto, faço minha comidinha para mim com o velho. E 11 horas eu estou aqui para nadar. Levanta dessa cadeira. Vamos, gente, faz alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Vamos exercitar, caminhar pelo menos. Vamos fazer uma caminhadinha. Vamos para a rua, vamos conhecer outras pessoas. Vamos para o esporte. E aqui no estúdio a gente continua com a Edilaine dos Santos, que é graduada em Educação Física e Psicologia. Edilaine, dá uma inveja de olhar o pique que essas mulheres têm para fazer tudo isso e ainda falar, não, tá tranquilo, né? Eu saio, corro, participo de todas as atividades de forma natural, né? Agora, pode ser que um idoso, ele não queira ou ser um atleta, ele também não precisa. Mas de que forma tornar esse tempo mais útil, produtivo? O idoso, a velhice é um tempo, né, em que você tem tempo, então sobra tempo, né? Muitas vezes a pessoa se dedicou a vida toda aos filhos, à família. Então, olhar para esse tempo, observar-se, se redescobrir e assim, ter sentido, né? Buscar uma atividade que tenha significado, tenha sentido de felicidade. Então, é o tempo de você fazer coisas que você talvez nunca tenha pensado em fazer ou nunca tenha tido a oportunidade ou tempo, né? Para fazer, né? Então, interessante essa questão do tempo que você está falando, porque na fase que nós estamos vivendo aqui, tempo é tudo, né? Nossa, você deseja ter um tempo. E quando você chega numa fase em que você tem esse tempo de sobra, é até difícil se reconhecer com essa sobra de tempo. Então, no sentido de que, muitas vezes, esse idoso ele não sabe o que fazer com esse tempo todo que ele tem. Ele precisa se reinventar e redescobrir o que ele gosta de fazer, é isso? Sim. Ele não é mais a mesma pessoa de 30, 40, 50 anos. Não, ele precisa, sim, experimentar. A gente fala assim, né, que a velhice requer ousadia, né, e coragem. Assim como tantas fases da nossa vida, né? Adolescência, a velhice também. Né? Então, é você trazer um pouco desse jovem para você, né? Se reinventar.
Então, se você teve em algum momento vontade de cantar, busque isso, vá aprender o canto, participar de corais, né, de um coral, pintar, atividade artística, não necessariamente só atividade física, né, mas você descobrir e se redescobrir para você se posicionar diante da sociedade, diante da sua família, com você mesmo, se conectar, né? Como aqui em São José, existem outras cidades que têm iniciativas e que mostram, têm atividades para a terceira idade, né? Mas isso não acontece em todos os lugares, né? Que tipo de políticas públicas precisariam ser efetivadas para que esses idosos sintam-se mais acolhidos, parte de um sistema? Hoje, né, a Organização Mundial da Saúde se refere ao envelhecimento ativo, né? Então, essa visão de envelhecer ativamente, né? Então, como você viu na reportagem, o idoso, ele é ativo. Então, programas de saúde, programas públicos em que a pessoa, ela seja efetivamente participativa. Sinta útil nas atividades, né? A gente vê hoje tanto órgãos públicos como privados, né, que acolhem os idosos. Esses idosos podem ficar durante o dia, voltar para casa. A questão ele tem que estar participativo, ele tem muito para contribuir. Uma outra coisa importante é a interação entre jovens, crianças e o idoso. O idoso, ele tem riquezas de detalhes nas histórias, né? Super importante para a nossa cultura, para o mundo, para o nosso país, para a família, né? Então, estar em convívio com a população família, né? mais jovem, né? É importante. A gente vê escolas com programas que levam crianças em instituições em que tem idosos, né? Ou trazem idosos não institucionalizados, né? Mas que estão aí, que participam de trabalhos voluntários e até trabalhos remunerados, né? Para conversas nas escolas. Então, o jovem, ele precisa se educar, né? Então, é uma forma de juntar, né? Essas gerações para haver um entrosamento, uma troca e um ressignificado mesmo do que seja envelhecimento e velhice e saúde. Porque a ideia, né, é que esse idoso, ele é muito saudável. Você viu na reportagem, né, a repórter competindo ali, né? Mas, então, saúde não está associado somente ao jovem, né? A gente encontra situações em que se você não se exercitar, né? Isso vai debilitar fisicamente, complicar para a sua vida, para a sua saúde. Outro ponto importante dessa interação entre as diversas fases da vida, né? A infância, a adolescência e também a terceira idade, é que esse jovem, ele aprende a envelhecer também, né? Isso vai facilitar para o envelhecimento deste jovem, né? Esse é o processo? Porque quando a gente fala o que é o envelhecimento, né? Assim, se você não cuidar da sua saúde, não se exercitar, se você não exercitar a sua mente, né? Você vai trazer prejuízos para a sua saúde, para o seu bem-estar, nas suas relações. Então, o envelhecimento é cuidar desde já, né? Todos os dias, você promover algo para você mesmo, algo para os outros, você ser gentil com você ter compaixão, muitas vezes com as suas limitações, não só a questão da velhice, na fase especificamente da velhice, mas isso também nas outras fases da vida, né? Às vezes a gente se cobra tanto, se julga tanto, né? E então é muito importante a gente flexibilizar conceitos a respeito da gente mesmo, da realidade, né? Reorganizar. Aceitar esse processo e também se aceitar, né? Da forma que for, enfim, gerida referente à fase que você está vivendo, né? Muito obrigada pela presença, pela nossa
conversa aqui. Foi um prazer recebê-la. Agradeço, obrigada. Obrigada também para você que está aí em casa nos assistindo e vendo esse programa. Você pode rever essa entrevista, reportagem e outras reportagens realizadas pelo Realidade em Pauta no site novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você e até o próximo programa.